Muito bem, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez com o Podcref, CREF 15, Piauí. E dessa quinta região, estamos aqui nada mais, nada menos que o professor, meu amigo, deputado Marley Menezes. Tá certo? Meu amigo, bem-vindo à sua casa, né? A educação física é a sua casa. E desde já, obrigado por tudo que você tem feito. Mas vamos lá. Qual é a tua identificação com a educação física? Me diz aí. Bom, primeiro agradecer o convite do CREF e do PodCREF, do professor Denis Queiroz, que é uma referência para todos nós piauienses, né, por tudo que representa para o desporto Uhum. do Piauí, para a educação física como um todo. Eu nasci desportista, é uma condição, não é uma escolha. Quer dizer, vem do sangue, né? Somos iguais, então. Eu sou do tipo de pessoa que, se tem um esporte, eu me atrevo a praticar, a tentar. Acredito que nunca fui craque especificamente em nenhum, mas fui regular. Consegui ter um bom desempenho em diversas modalidades. Então, faz parte da minha natureza o amor ao esporte. E a educação física, que, claro, é a prática do desporto e da atividade física orientada, né? Sim. Quando você tem um estudo científico que te orienta a fazer melhor essas atividades, eu diria que é um braço importantíssimo da educação como um todo. Então, eu vejo o modelo ideal de educação, o modelo em que você aprende as disciplinas, aprende as diversas disciplinas, as matérias na escola, mas também você se desenvolve do ponto de vista psicomotor, e para isso você precisa da atividade física, né? Ela traz o bem-estar e ela te dá uma qualidade de vida. Então, é da minha natureza, professor. Desde a infância, eu sou apaixonado pelo desporto de um modo geral. Eu sei que a paixão é o futebol. O futebol diria que é a principal modalidade, mas eu fiz um pouco de tudo, do tênis de mesa, a vôlei, futevôlei, tênis. Eu fui um atleta, modéstia à parte, no circuito amador de Teresina, mais pelo pulmão e menos pela técnica com a raquete, mas até que eu fui razoável nos anos em que pratiquei o tênis também. Não fez o mesmo que eu sou o inverso, né? Eu sempre pratiquei só uma modalidade. Aí, consequência, não sei jogar futebol, não sei jogar basquete, não sei jogar vôlei, não sei jogar coisa nenhuma com bola. E eu Só no gosto judô. também de academia, né? Assim, Do treino, né? sempre que eu Da musculação. lhe vejo lá com o Frank Mar, Isso. nosso amigo. Você tocou num assunto aí sobre essa paixão desde a infância. E nós temos, só para esclarecer, nós temos vários projetos de lei aqui com você. Eu queria falar especificamente de um inicialmente, que é o projeto de lei das escolas. Esclarecendo, hoje, a cada dia que passa, nós temos menos aulas de educação física na educação física escolar. Eu queria que tu abordasse um pouquinho o teu projeto de lei, tá certo? E como é que tá, como é que se encontra ele hoje, atualmente? Bom, primeiro eu vou pegar o gancho da legislação anterior, que foi a lei mesmo, né? Um projeto que nós criamos em parceria com o Sim, CREF para acabar com a docência do leigo, né? Na área sim. de educação física. Até alguns anos atrás, você tinha matemático, geógrafo, policial militar dando aula de educação física nas escolas privadas e públicas. E através de um debate nosso, de uma análise com o CREF, a gente entendeu naquele momento que era necessária uma legislação para proibir qualquer profissional que não seja o profissional de educação física devidamente habilitado e que esteja inscrito no CREF para lecionar a disciplina de educação física. E o que nós... Só esclarecendo um pouquinho essa matéria aí, que o deputado citou, essa lei é o seguinte, que do primeiro ao quinto ano, o, o, a LDB fica aberta. Diz que pode ser pode ser o pedagogo e professor física. E o que acontecia aqui no Piauí? Para complementar a matéria, muita gente entrava também nesse pedaço. E a lei do deputado foi para que exclusivamente o profissional de educação física fosse esse profissional a ministrar aulas especificamente do primeiro ao quinto ano. Por quê? Do sexto ao nono já existe a lei específica, mas não Sim. tinha do primeiro ao quinto. Então, essa lacuna foi que essa lei entrou.
tá Ou ok? seja, o resumo da aula de educação física no Piauí hoje, quem é formado em Formado e educação habilitado. física e habilitado. Perfeito. E essa, a nossa intenção agora é ampliar, do ponto de vista obrigatório, a quantidade de horas aula. A carga horária. Quer dizer, Que é outro problema. a ideia é que a gente consiga estender a carga horária para que nós tenhamos mais aulas de educação física. Eu, inclusive, puxei esse assunto informalmente com o ex-secretário Washington Bandeira. Ele, a princípio, não é contrário. No entanto, ele acredita, e a gente acredita também, que é necessário um debate mais aprofundado, o governo do Estado, o CREF, com as entidades escolares também, até porque a ideia é fazer uma legislação que possa envolver não só o poder público, mas as escolas privadas. Então, o ideal é que seja feito, qualquer mudança que seja feita, que ela seja feita de maneira consensuada, dialogada e que não haja, vamos dizer assim, incompatibilidade ou divergência para não prejudicar ninguém. Só explicando também um pouquinho, por exemplo, nós fizemos essa lei, digo nós que foi a conversa entre o CREF e o Marden, o deputado Marden, e na legislatura anterior nós fizemos, a Assembleia aprovou por unanimidade e o governador Wellington Dias É, houve um vetou. veto, exato. Exatamente. Então, para que não ocorra. Por isso é que é necessário esse diálogo, né? Exatamente. Para evitar um outro constrangimento. E o veto não é que o governador fosse contra, mas provavelmente ele ouviu a opinião técnica do pessoal que estava à frente da Secretaria de Educação à época. Então, como é que nós fizemos agora mesmo com a legislação, professor Denis? E ela indiretamente também reforça a atividade física. A legislação que proibiu e disciplinou o uso de aparelhos celulares Sim. e similares nas escolas é uma lei de minha autoria, para evitar que o aluno esteja disperso e olhando internet, olhando possivelmente alguma bobagem, um assunto que não seja pertinente à aula que está sendo ministrada. Consequentemente, ele vai ter mais foco na aula que esteja sendo apresentada pelo professor, mas também no intervalo, no recreio, ao invés de estar ali de Ele vai bobeira com o brincar. celular, vai brincar, vai fazer alguma atividade física. Na minha época, intervalo, Era hora da principalmente bola. aqui Dom Barreto e Diocesano, que eu estudei no Dom Barreto depois de Diocesano, era bola, era vôlei, É, e a gente voltava suado. suado, porque havia inclusive uma competição e havia já ali os grupos de amigos e sempre já tinha ali as panelinhas, como a gente chama, o time Isso. A, o time B, mas era algo bem mais sadio. Mas para aprovar essa legislação, aí é onde eu quero chegar. A gente abrir um diálogo anterior à tramitação da matéria com a Secretaria de Educação, para que quando a matéria começasse a tramitar, não houvesse nenhuma incompatibilidade com a base do governo. A base do governo é a maioria na Assembleia, eu faço parte dela. Então, a gente tem que ter toda essa cautela do ponto de vista político também, para que uma matéria não chegue e não seja obstaculada ou paralisada, ou que ela não venha avançar no processo legislativo. Então, a ideia é que a gente possa aprofundar esse diálogo com a SEDUC, com o CREF, com representantes das escolas particulares, até chegarmos num consenso. Beleza, porque viram alguns estudos, por último, o que é que está acontecendo hoje, entre aspas, no mundo, né? Muitas crianças, você não vê mais crianças com 12, 13 anos, quando vai começar um esporte, exemplo, futebol, tênis de mesa, como você citou alguns que você mesmo fez. Como as crianças não têm educação motora, isso não foi treinado, não foi ensinado, ele chega com 11, 12 anos, que seria a idade para ele poder desenvolver mais, eles não conseguem aprender um esporte como tênis de mesa, acha muito complexo, não consegue fazer. Porque ele tinha que ter tido o Tido primeiro contato mais mais cedo. cedo. Aí a dificuldade é muito grande. Aí alguns até querem, mas chega lá, muita dificuldade e desistem. Então está tendo uma desistência muito grande da prática esportiva, principalmente esses esportes como o judô, o jiu-jitsu, o tênis de mesa, basquete, o vôlei, outros esportes que são mais complexos de motor, porque as crianças não têm esse repertório motriz adquirido durante a infância. Desde cedo, né? A infância. Então, a importância da educação física escolar, eu acho, a educação física começa na educação física escolar.
Por isso esse projeto do deputado Marley é tão importante para nós, que não é só para a escola, é para a continuidade da vida desse cidadão, porque a escola acaba com 18 anos, normalmente. E depois daí? E não deixa de ser também muito mais econômico e para a sociedade enquanto comunidade, a criança, o indivíduo, praticar o desporto, do que lá na frente combater uma obesidade com medicamento, tendo que ir hospitalizado, né? Porque hoje em dia, todo mundo, de certa forma, procura se cuidar, pelo menos do ponto de vista da aparência. Sim. Mas para que você tenha um físico, um corpo ali bem cuidado, o ideal é que você pratique o desporto e se alimente bem. E tem muita gente indo já para o remédio. Por quê? Porque não teve essa cultura. Quer dizer, eu conheço várias pessoas sedentárias, pessoas que não praticavam o desporto e agora, de certa forma, se limitam a cuidar, vamos dizer assim, do físico, ou pelo menos do que aparenta ser o físico, né? A casca, a Ou parte de seja, fora, com medicação, né? você está cuidando da estética e não da saúde. Exatamente. Quer dizer, por fora pode até estar bem, mas eu duvido muito, e pelo pouco que conheço e estudei, que esteja tudo 100% se você não tiver realmente um organismo funcionando bem. E para estar funcionando bem, tem que ter mobilidade, tem que ter Movimento. agilidade, tem que ter movimento. Você Isso, não parado, você não vai. isso é básico. Agora, só, a gente tem que separar também, as pessoas sempre falam de acabar o sedentarismo. Concordo plenamente e sou contra isso. Tem que incluir a atividade física no seu dia a dia. Subir escada, andar um pouco mais. Agora, se você quer fazer uma atividade física ou uma atividade física com fins de performance, eu quero emagrecer, exemplo, eu quero ter uma melhor forma física, eu quero melhorar a minha saúde. Então, procure um profissional de educação física Quem vai lhe orientar, com para orientar. Você, certeza. você não vai tomar um remédio de Perfeito, qualquer jeito, sem nenhuma orientação perfeito. médica. Assim, também você não deve iniciar um plano de atividade física sem um profissional de educação física te orientando. É Tá certo? exatamente isso. Aumentar aqui mais uma Por isso nós queremos mais aulas de educação física física, nas escolas e que só deem essas aulas profissionais, quem realmente tem pra, habilitação. porque a ideia é que a pessoa entenda a atividade física como estilo de vida e não apenas como uma matéria a mais da escola. Perfeito, perfeito. Deputado, Não, e vamos ser franco. Aula de educação física é muito bom. é bom demais. Ave Maria, quando dizia aula de educação física, eu acho que eu acordava era cedo. Porque é gostoso você praticar esporte, e você tá ali no meio dos amigos, né? Até mesmo a parte de aquecimento, porque normalmente quem gosta de futebol gosta do treino com bola. É, Mas tem a parte de alongamento, de aquecimento, que aqui na fase quer pular mais essa de parte. criança, na primeira idade ali, no começo, a gente quer pular essa parte, mas ainda assim é bem mais divertido que a sala de aula, Não, propriamente dita. só as pessoas entenderem bem o que nós estamos falando aqui, qual é a única sala que o Bedel está com freio? Educação física. As outras aulas, vamos lá, pode recreio, vamos para a sala. É todo mundo empurra. Eu já trabalhei É, como bedel de sala, de colégio, hein? é, Então, recreio é empurrando o menino para a sala. Quando é para educação física, não corre, não corre, para. é, Que é a vontade do menino sair tudo tem correndo até um para. episódio engraçado que aconteceu com um amigo meu, vou contar isso aqui, que podcast é bom que a gente conta, lá no Dom Barreto, né? Bateu a campainha para o recreio e a gente tinha o hábito de jogar bola. E na época a quadra do Dom Barreto era aquele cimento mesmo, Conheci. Deu aula era lá. o cimento mesmo cru. Sim. E a gente mesmo assim jogava, às vezes voltava ralado, sangrando. E aí bateu a campa por recreio e um amigo saiu correndo desembestado porque queria chegar primeiro para pegar a vez do time. E aí ele veio correndo, correndo, correndo. E quando se espantou, esbarrou em quem? No professor Marcílio. O professor Marcílio nesse dia não estava de bom humor. Foi direto para Diretoria. foi direto para a diretoria, pegou uns 2 a 3 dias de suspensão. Porque para que aquela Pressa. pressa toda, né? Eu dei aula no Dom Barreto, na década de 90. Ali ficava, ainda hoje tem um pé de manga lá atrás. Eu dei Sim, aula bem ali, judô era ali. Hoje sim, não, o judô está dentro, tá ali pertinho, na sala com ar-condicionado, sim. bonito. Mas eu dei aula de judô na década de 90, acho que foi década de 80, lá no Dom Barreto. Vamos lá, tem uma outra, uma lei que nós estamos conversando,
Está surgindo um grande. Tem uma lei municipal sobre o DEA, que é o dispositivo, o desfibrilador automático, né? Aquele que é feito, que deve ter em locais públicos, como escolas. A lei municipal coloca 500 pessoas, tá certo? Reunidas ou diário. Só que tem um deputado que fez uma lei onde colocou 30 pessoas por dia em uma academia teria que ter um dela. E o que eu achei interessante dele é que somente academias essa lei. Aí eu pergunto, será que a academia é um local de tanto risco assim? Porque pode ter uma lei específica para nós? Assim, eu acredito que uma legislação dessa natureza, ela tem para ser aprovada e estar em vigor, ela tem que ser discutida com quem entende do assunto, né? Então, eu até me coloquei à disposição e reforço aqui, professor, para que a gente analise esse texto e, se for o caso, possamos apresentar uma nova proposta alterando essa legislação, aperfeiçoando para a nossa realidade. Então, assim, colocar apenas 30 pessoas, eu não sei se todo o equipamento, toda a academia, todo espaço vai ter condições de disponibilizar essa estrutura. Então, quem Desde já, deve desde orientar. já eu digo, ó, imagina uma academia. Que uma academia, vamos colocar aqui, diariamente frequenta 33%, que é o que se coloca. Em um dia, vai em torno de 33% da academia, os Do matriculados. total de matriculados, Então, né? se eu coloco 30 pessoas em uma academia, essa academia deu o quê? 120 pessoas, 100 Se é um pessoas. terço, Tem 100 pessoas. é Em torno de 100 pessoas. 90, 100 pessoas. Ou seja, no interior, nós temos academias que cobram mensalidade, quando muito, R$ 80. Como é que uma academia que cobra R$ 80, que tem lá 120 pessoas, vai ter condição de ter um aparelho desse? Então, é uma lei que não vai ter como ser executada. É importante agora, e fica aqui essa abertura, né, para que o senhor e a direção do CREF possam estar conosco lá na Assembleia, nosso gabinete, para a gente dar uma analisada nesse texto e procurar o melhor caminho para alterar, se com a nova proposta de lei ou com a alteração dessa proposta que está tramitando na Assembleia. Olha só, eu acho que nós devemos sugerir aquilo que já foi feito no Poder Municipal. E bem claro, a de Teresina, eu olhei em vários municípios do país, é a menor que tem. Bem aqui em Recife, é 1.500 pessoas. E Sim. tem os locais 1.100, 1.200, 1.800 pessoas. Teresina ficou em quanto? 500. É Então, razoável, né? razoável. Então, por que não fazemos uma lei do Estado nos moldes da de Teresina? E também é o seguinte, não é só, então, que tem 500 pessoas de fluxo diário, Entendi. entendeu? As pessoas têm que estar ali durante o dia em torno de 500 500 pessoas. Então, pessoas, você tem uma academia. girando ali na academia. Então, eu vou pegar realmente Ou num clube que seja, que né? sejam clubes que. Clube social, Então, né? então Por exemplo, Yacht Clube. teriam que ter um. Teria que ter um. Isso, mas não é só o aparelho. Tem uma pessoa que tenha condição Aqui de tem um manuseio. iate, tem um jockey, né? Que é um pouco mais afastado. Sim, Faz tempo que eu não vou no. Aliás, eu nunca fui também não. nesse jockey novo que fica ali na saída para José de Freitas, Eu né? nunca fui também, não. É, E nem a classe produtora, que fica lá para Autos. pois é. Também não fui nesses dois. Agora Entendeu? o iate eu frequento, inclusive hoje tem lá o quarentão do iate, eu tô aqui no ponto. Jogo passado lá, fiz gol, sofri pênalti e dei assistência. É brincadeira. Vai para a seleção. Ancelotti Se não viu? tiver, O não, Ancelotti se não viu. tivesse uma do iate, eu tava nos convocados. Se for pela bola, Vamos lá. Então, olha só. Então, a nossa ideia é que seja essa lei seja modelo que tem. E não só para academia, mas que todos os locais perfeito. públicos. Agora eu faço a perguntinha ao poder público. O deputado que fez essa lei, eu pergunto, Ana Raul Lopes, vai ter algum? Deveria. Já que o Estado está exigindo da gente, iniciativa privada, por que ele também não cumpre o que ele faz? Porque é muito bonitinho, o Estado dá o espaço para a caminhada, mas não dá orientação. Deveria Professor, ter orientação e, assim como uma academia vai ter que ter um DEA, por que, que a Raul Lopes e todos os locais do Estado que o Estado oferece para a caminhada, por que, que não tem um DEA também e uma equipe de ambulância lá?
Essa sugestão aí ela é bastante válida e cabe uma análise do que é possível. Eu acredito que nesses pontos de prática de corrida, caminhada, pontos públicos em que há um fluxo grande de pessoas, acredito que cabe nós analisarmos a exigência de uma estrutura dessas para primeiros socorros, né? Para Sim, um mal súbito que venha a acontecer, um incidente. porque quando eu vejo uma lei dessa, a pessoa diz assim, ó, somente academia é o local de maior risco. Por que academia? Se é o local que tem atividade física orientada, que tem lá um profissional orientando. Mas quer dizer, aí as pessoas que estão lá jogando uma bola, exemplo, numa periferia, em qualquer campo de qualquer estado, não precisa. Eu concordo e acredito que a gente tem muito aí a melhorar nessa discussão e fica o nosso gabinete, como sempre, de portas abertas, escancaradas para o CREF e para os interesses da atividade física, dos profissionais da educação física, porque cuidar da atividade física é cuidar da saúde, não é só do corpo, é da cabeça também, é do bem-estar da nossa população. Muito bem. Nós conversamos um pouquinho antes, já até sobre. Nós temos um grande problema do CREF em relação à fiscalização. Qual é? Anteriormente, quem era que exercia o exercício ilegal da profissão? Eram ex-praticantes, fez, exemplo, na musculação, fisiculturismo, o cara tem muito forte e tudo mais, e achava que sabia Que teve a prática dele, dele, mas a mas não tem prática estudo. dele pode ser que funcionou para ele e não funcione para, né? Ou seja, sabe fazer, não quer dizer que ele É, saiba passar por demais. Então, mas essa ideia. Só que hoje já derrubamos muito isso, através da fiscalização e do conhecimento que está sendo difundido em toda a sociedade. Só que nós temos hoje o estagiário, ou seja, o estudante de educação física que quer entrar no mercado antes da do tempo, graduação. né? É. Então, aí tá, como é que a gente poderia fazer? Eu pergunto, nós podemos atuar numa lei estadual, tendo uma lei federal que regula isso, como é que a gente poderia fazer isso aí? Não, acredito que seja possível estudar também um projeto de lei a nível de estado, regulamentando essa situação, ou seja, em academias, para que o estagiário não seja identificado como um profissional, e sim como um estudante, né? Não sei se na vestimenta, não sei Num se numa crachá, utilização de mas um crachá, de uma teria que ter identificação. identificação, seria uma opção. Acredito que sim, porque o que a gente sabe na prática é que em alguns casos acontece realmente do estudante que está ali finalizando ainda o curso, né, está na academia atuando como um profissional. Aí é importante também, mais uma vez, deixar claro a necessidade da discussão com a categoria, no sentido de encontrar qual o melhor enquadramento para essa realidade. Ah, é crachá? Ah, é a A camiseta, camiseta? É também estabelecer alguma penalidade para a instituição, para a academia que não deixe claro essa distinção, né? Porque, de fato, o profissional habilitado é o profissional habilitado. O estudante ele ainda está em formação. tem estágio de o estágio, bem claro, ele não é um momento, ele não trabalha, ele está tendo a oportunidade de aprender Então, com a quem já gente está pode trabalhando. criar obrigações tanto para a empresa, a pessoa jurídica, a academia, o clube, o que seja, como também a gente pode criar obrigações para os profissionais em si, né? Criando impedimentos para que eles, vamos dizer assim, não se identifiquem, não se exponham de uma maneira diferente da sua situação naquele momento. Ou seja, é estagiário, ele tem que se apresentar e se portar como estagiário. É profissional, que Sim, seja assim. até mesmo, porque isso eu vejo como proteger a sociedade, porque ele não se identifica como estagiário para o cidadão, E de qualquer forma valorizar a também profissão. a profissão, né? Com a profissão que não se valoriza, né? Por Uhum. exemplo, cada um tem o seu valor, mas o médico que está ainda na faculdade, né? O estudante que está ainda na faculdade em regime, vamos dizer assim, de residência ou aprendendo, ele não tem a mesma qualificação do médico que já está Não, graduado, né? Que já está com a sua carteirinha no conselho, que já mas esteja tem autorizado toda uma vivência, a já fez medicar, residência, então da realmente é mesma é forma. estudo e tempo, que a pessoa tem ela tem para poder se qualificar,
requer estudo e tem que ter o tempo necessário, a maturidade, para que possa trabalhar na área. É igual o estagiário de direito também. Na minha faculdade, eu era estagiário. Estagiário, você muitas vezes redige ali a peça, mas sempre o profissional habilitado, ele dá uma olhada, ele altera aquilo que precisa ser alterado. E quem assina é o advogado inscrito na OAB, não E é o você aprendeu. estagiário. E você Mas eu aprendeu. aprendi, A exatamente. ideia, o estágio Só é o que o momento de aprendizado. cliente sabe quem é o estagiário e sabe Sabe quem é quem o é o. advogado. É isso, E, essa lei, eu penso que é e, sobre e isso. nas academias realmente há às vezes essa confusão. É isso, por isso que eu pensei numa lei específica, porque tem a lei federal, mas só que você não entra no espaço da federal, e sim aquilo que a federal está aberta para que possa falar sobre isso. Acho que um caminho seria a identificação, né? Criar obrigações para as academias, para que elas também exijam essa identificação, e também para o profissional. Ok, vamos lá. Outro ponto. Uma lei que você fez aqui e que gerou, não sei se você sabe, o Piauí é o único estado que temos a lei que não permite a cobrança de taxa. Ela é pioneira, mas alguns estados e capitais já pediram o Já texto. pediram, mas um que se Não sei se tiveram êxito. não, Até o alguns Rio de Janeiro também. tentou, mas não conseguiu. Só que tinha um Brasília lobby tentou. grande aí das academias, muita gente brigando porque queria cobrar. Exato. Então, mas a nossa lei aqui, eu digo, assim, 2 pontos que foi É você que pioneira, colocou. né? E foi você que colocou uma ideia interessante, que foi ideia sua, que foi daquela que não fere o direito de propriedade. De maneira nenhuma, porque a gente se baseou no direito do consumidor. É como se, quando a academia cobra um percentual sobre a renda aferida pelo profissional de educação física lá, é como se ela estivesse cobrando duas vezes o consumidor, o cliente. Se eu já pago a mensalidade e eu vou pagar de novo a academia através do meu personal, não faz sentido. E mais um detalhe: nenhuma academia, vamos ser francos aqui. Nenhuma academia disponibiliza o serviço orientado específico para cada aluno. Não tem Tanto como que fazer. você vai no horário de pico, então você às vezes procura aqui um instrutor e sai catando e não acha. Então, se a academia não consegue me suprir aquele serviço ali, o mínimo de direito que eu teria era de ter o meu pagando pelo serviço para me dar esse suporte, né? E aí não caberia a academia fazer qualquer tipo de cobrança em relação a esse serviço. Seria então uma espécie de compensação. Bom, eu estou pagando aqui uma mensalidade, mas você não me dá a orientação Então, eu vou estar individualizada. Então, eu vou ter um profissional e ele vai me dar essa orientação. Até porque o serviço que é prestado ali, ele tem que ter necessariamente a orientação. sim. A academia tem que ter o seu responsável técnico ou os responsáveis técnicos, correto? Se é o responsável técnico, aquela equipe que está prestando serviço, ela responde como o responsável, né? O responsável, ele está ali, ele é o chefe, meio que comanda um grupo de profissionais. Mas à medida em que o profissional está atendendo o consumidor, o cliente, né, o atleta, é como se a instituição é que estivesse prestando o serviço, correto? Então, se eu não tenho, na hora que eu vou fazer a minha atividade, a orientação necessária, por que me proibir de utilizar um professor eu pagando? Agora, o que não dá é para a academia cobrar como se fosse uma segunda mensalidade sobre isso. Entendeu? Então, Aí, nesse caso, o direito do consumidor protege, porque você não tem como pagar uma dupla mensalidade. eu estava começando, não sei se você sabe, e nosso povo sabe aqui, nossos colegas, que o Mader é o deputado do Brasil que mais tem leis para a educação física. Mas graças, Isso não. vamos ser francos, ao trabalho do CREF, porque o Sim. CREF sabe que tem as portas abertas conosco e também o CREF ajudou sempre, né? Muitas das ideias o CREF sempre trouxe. Uhum. Claro que a gente abraça, mas muito do que foi feito nós devemos mesmo a vocês, aos profissionais. Essa parceria que é feita entre o CREF e o Legislativo, aqui no caso através do Marden, exemplo, nós vimos a Eu necessidade, só não vamos tenho um conversar. diploma de professor, de profissional de educação física, mas lá na Assembleia, a atuação
É como se É um tivesse. representante da educação física que nós temos visto lá, entendeu? Aliás, Durante esses anos. daquilo que é de bom senso, né? Sim, então é uma lei que, exemplo, na época do Covid, foi aquela briga toda da essencialidade. Essa lei nem passou pelo CREF, foi diretamente para o É, Marden. essa foi uma ideia nossa, de fato, genuína. O que é que eu observei naquela época? Estava bar aberto, funcionando muitas vezes no ar-condicionado, o pessoal bebendo, etc., lá dentro, e as academias fechadas. Fechada. Quer dizer, Então, porque tava desse jeito. Se a pessoa estava, queria beber e queria desde que confraternizar, sentado, bastava ir para um restaurante. Olha o absurdo. E aí você que queria fazer atividade física não podia. Quer dizer, um contrassenso, né? totalmente. Porque a pandemia, na verdade, eu não lembro de outra, né? Do período que eu estou vivo para cá, foi Não, a primeira. Então, era algo muito novo para para todo todos mundo. nós. Mas algumas medidas, elas eram realmente assim grotescas, porque não fazia sentido a academia estar fechada e o bar e o restaurante Aberto. aberto. Então, nós criamos a lei, é lei, foi sancionada na época, tornando os serviços de atividade física e exercício físico, todas as instituições, né, que promovem essa área, né, o exercício e a atividade física, como essenciais. Ou seja, se acontecer, que Deus o livre, nos livre, novamente algo parecido, se o supermercado estiver aberto, a academia vai ter que estar, porque a academia é É tão essencial. essencial quanto o supermercado. Então, realmente, a educação física hoje, depois da pandemia, teve um aumento assim exponencial nas academias. Hoje nós temos com 1.300 e acho que 60 academias no estado do Piauí, Sim. e cada vez maiores do que as outras. Então, quando a gente fazia academia, tinha academia antes, quando tinha muito com 300, hoje é com 3.000, 4.000 pessoas. E Então, tem são umas números, academias gigantes aí, né? Essas que tem, vieram do Brasil todo, né? Que tem tá, bandeiras, né? Que tem, são tem, tem, franquias, tem, né? tem a Então, Smart, tem a Selfit, Selfie, né? tem redes Tem uma locais, como a Time imensa aqui Fit, perto da tem Nova a. FAP aqui, que é uma gigante ali naquela avenida Tem, que... tem a Simplifit, que também é muito grande. Então, são Como é o nome academias. aqui da avenida aqui, que vai para o Planalto Uruguai, do Zona Leste? Zequinha Freire? A É, Zequinha. é a Zequinha, né? Zequinha Freire. Que sai ali da rotatória do Morro do Uruguai E segue. e segue adiante rumo à Nova FAP. É a Zequinha ali. É. Moço, essa avenida é movimentada demais e tem uma academia, abriram lá, gigantesca, né? Mas isso isso é bom porque a população está tendo consciência do papel da atividade física. Não, e são aparelhos de última geração. Também, a academia acaba sendo também como uma praça. É um ponto também que você reencontra todo dia ali os amigos, você constrói amizades, você no intervalo bate um papo, você encontra um amigo, muita gente arruma a paquera na academia, então virou um estilo de vida. Quer dizer, e é um ambiente realmente saudável. Assim como as corridas também de Sim, rua, que criaram esse ambiente. Então, a corrida de rua, quem está indo não está indo só pela corrida, está indo porque a turma vai, os amigos vão, porque depois tem ali um after, né? Tem um bate-papo. Então, cria também o vínculo social, né? Cria esse relacionamento, né? Da construção de amizade e relações entre as pessoas. Então, a academia também tem esse papel. Quer dizer, você está na academia, você está num ambiente saudável, você está conhecendo pessoas, né? Pessoas de bem, você está ali compartilhando não só o treino, mas muitas vezes algumas ideias. Às vezes, por exemplo, eu cansei de estar na academia e encontrar com um amigo que há muito tempo eu não via, e aí você aproveita também para atualizar. manter as amizades em dia. Melhor do que a rede social, porque você pelo menos está vendo a pessoa, né? E a gente se sente vivo, né? Que é a coisa O toque. do toque, né? Do apertar a mão, ei, rapaz, beleza, tava com tempo que eu não te via, tá tudo bem? Como é que estão os filhos? Como é que tá a família, não é? Porque hoje em dia as pessoas estão muito ligadas apenas nisso aqui. E é o que eu vejo, você falou muito bem, que a academia está sendo uma forma de socialização, literalmente. Total, total. Totalmente. Você.
E é um local que espero que as pessoas Você já usem mais. observou, professor, que as antigas discotecas ou boates Sumiram. com gelo seco, ali fechadas, mais escuras, que a pessoa ia e assim, você tinha muita fumaça, né? O vape, o cigarro, o próprio gelo Sumiu. seco da boate, o ambiente. Não estou condenando, até porque Não, em determinado momento, como jovem também, era a saída que tinha aqui em Teresina era essa. Quem não foi ali para Super 8 ou para Templo, Panteão. eita, Mas agora a tu foi mudança, longe agora, hein? é, Matrinchã, ainda peguei a Matrinchã. Também. Mas a mudança dos hábitos, o fortalecimento das academias, a preocupação que as pessoas passaram a ter mais em cuidar Da saúde. da saúde. Então, de certa forma, mudou bastante a rotina de todo mundo. Então, as pessoas estão mais diurnas do que noturnas. Você vê mais gente hoje acordando cedo, 5 da manhã, Para dar uma para uma corridinha. corridinha e tá lá bem vestido, investe o que pode num tênis bom, numa camiseta, num short próprio para corrida, que não é um material barato. Quer dizer, Uhum. material para esse tipo de esporte não é barato, mas você vê mais gente já nessa vibe do que propriamente virando a madrugada numa Não, discoteca, que, por quando sinal, são raríssimas as que persistiram. ó, até eu falei com o bate-papo com o Eugênio, eu dava aula às 6 da manhã, e no sábado às 7. Bem ali tinha o Camarão do Elias, vizinha hoje é Eugênio Fortes, antes Que ali era fosse forma. Fosse Eu Forma. treinei lá também. Pronto, eu Eu fundei a Fosse morava no São Cristóvão e treinava lá. pronto, eu fundei a Fosse Forma, era com a Maria Júnior Nogueira Chaves. Aí quando nós estávamos lá, eu ia dar aula na quinta-feira, o Camarão do Elias, ele tinha a noite da quinta-feira, quando eu cheguei lá para dar aula às 6, o bar ainda estava aberto, o restaurante. É, A pessoa ainda estava lá virando noite. não é? Então, e quando eu vinha na aula no sábado, tinha uns pontos que eu passava, tinha a turma Eu fui acabando. aluno do antigo Maves, da Fosse Forma. Aí Faz depois eu fui tempo. para Eugênio. O Aí Mavis. passei a morar ali perto do Riverside, ainda treinei na Profit. Ultimamente eu tô lá pelo Frank Mar, mas gosto de todo mundo, sou amigo de todo mundo. Minha Faz esposa parte. treina lá na Eugênio. Faz parte. E onde eu moro também, eu moro num condomínio que tem uma academia, a academia é muito boa. E aí eu agora até tô mais perto de casa por conta do horário. Mas assim, ó, saindo daqui, vou fazer meu treinozinho e 7 horas da noite eu tô lá no iate, Vai no dar tempo ainda? quarentão. Dá. Certeza é 7. São 20 para as 4. De 4 às Já? 5 eu treino e 7 horas eu tô em campo. Deus do céu. Meu, para aguentar a sua agenda tem que estar uma forma física boa. Pense moço, se é para jogar bola ou para fazer exercício, conte comigo. Tá bom, então. Mari, só aqui para a gente encerrar, tá certo? Nós, ó, desde já se prepare, nós vamos lá conversar com você sobre 2 projetos de leis, bem claro, que eu acho de fundamental importância a questão de uma lei específica para o estagiário, para a gente combater o exercício da profissão, Perfeito. e a questão do DEA para que as normativas, nós possamos participar. Porque o que é que foi feito, nós não participamos de forma alguma, foi feito de forma aleatória, e nós não participamos do diálogo que atinge diretamente a nossa profissão. Então, Sim. eu acho que nós temos que dialogar, nós temos que participar da discussão para que possamos ter ou não a presença desse ideia e quais seriam as condições que, até mesmo para que a lei possa ser cumprida. E você fazer uma lei que não tem condição de De, existir. de ser É, exequível, né? é, De ser respeitada, né? De ser obedecida. porque não tem como. Até, eu vi, por A lei exemplo, ela não pode ir contra, né? A tradição, a cultura, o hábito da a lei para ela ter serventia, para ela cumprir com a sua função social, inclusive, ela não pode brigar com o que quer a sociedade. Ela não pode confrontar com o hábito, com o estilo de vida daquela comunidade. Senão ela vai, obviamente, mais atrapalhar do que ajudar. ou seja, a lei não vai pegar. É isso aí. Aí tem muitos projetos que acabam ficando como o projeto de bibelô, o projeto de gaveta, que você cria a lei, mas ela no final, ninguém Não, nem lembra que não ela faz existe. sentido porque ficou, não tem como executar. Então, para que uma lei realmente possa ser
executar. E nós queremos participar do diálogo, nós enquanto CREF, nós enquanto profissão, queremos participar, que possamos dizer, olha, assim é interessante, pode ser que assim pode ser feita. E em relação à questão também da quantidade de horas-aula, eu acho que fica a abertura para a gente fazer o diálogo com a SEDUC, até porque é inegável que houve uma melhora significativa nos aparelhos esportivos nas escolas estaduais. É, Eu acompanhei várias eu entregas conversei com a de sua bandeira reformas e e olha, a qualidade das quadras, a qualidade dos espaços destinados à prática esportiva é bem melhor do que no passado. bem melhor. Eu pude constatar E, isso in loco. e tem uma lei federal que foi feita agora esse ano, que agora é por lei federal, que todas as escolas que forem feitas deverão ter quadra coberta, poliesportiva coberta. Olha aí, Já é lei. Então é lei que todas as escolas que forem iniciar têm que ter quadras poliesportivas. maravilha. Agora é lei. Entendeu? Então a lei realmente que possa participar possa ser executada por nós. Perfeito. Então não sou contra a lei. Eu acho que a forma como foi feita é que não. Primeiro, nós não participamos. Então nós temos que participar enquanto profissão, já que atinge diretamente ao nosso local de trabalho, que são as academias. E da forma como foi citada, eu acho, eu me senti discriminado pela lei, porque só educação física, ó, somente as academias. Por que somente lá? Como se fosse o lugar mais perigoso do mundo. E pelo contrário, nós praticamos a atividade que mais impacta positivamente na saúde, que é, no caso, a atividade Perfeito. física. Meu deputado, De acordo e conte comigo. o microfone é seu, tá certo? Bom, apenas para agradecer todo o CREF, abraçar os profissionais de educação física, categoria pela qual nós temos o máximo respeito e sabemos da importância que os senhores, né, senhoras, que vocês têm para a nossa população, para a comunidade. Vocês promovem saúde, vocês promovem o bem-estar, vocês ajudam, inclusive, o poder público a economizar muito, porque se todo mundo praticar atividade física, o exercício orientado, com certeza isso vai impactar na diminuição do número de internações de pessoas com comorbidades, né, com doenças A, a cardiovasculares. cada R$ 1 que eu invisto na educação física, no caso, na atividade física orientada, é 4 a menos em hospitais. Pois é como se estivesse voltando 4 para o É, Estado. Então, é importante para o legislador, no meu caso, principalmente que identifica uma atividade como relevante, deixar as portas abertas para tudo aquilo que tiver ao nosso alcance dentro do processo legislativo, da apresentação de proposituras, da realização de audiências públicas, da cobrança junto ao Poder Executivo naquilo que cabe ao Poder Executivo, quer dizer, tudo que tiver ao meu alcance lá na Assembleia, o CREF sabe, eu tenho certeza disso, sabemos. mas eu reafirmo esse compromisso e a total disponibilidade de colaborar. Entendo que é uma profissão que tem hoje uma valorização maior. A gente observa que ao longo do tempo os profissionais de educação física, assim como os nutricionistas e outros profissionais que se enquadram nesse eixo, né, do cuidar bem de si, do autocuidado, da autopreservação. Essas categorias deram a valorizada, mais do que merecida, e o que a gente puder fazer para assegurar direitos, proteger a população e ajudar os profissionais da educação física a se consolidarem cada vez mais no mercado de trabalho, pode ter certeza que vocês têm um parceiro forte lá na Assembleia. Meu deputado, muito obrigado, não só por hoje, mas por essa história que nós construímos a favor da profissão e da sociedade. Tá certo? Parabéns a você, eu vou chamar você porque eu sou Mas, seu amigo, não é e de hoje. eu não estou também tão novinho assim. Então, parabéns a você, professor Dendes, a toda a direção do CREF, né? Que vocês continuem fazendo esse belíssimo trabalho. E o CREF é rígido demais e tem que ser, né? Vocês atuam na fiscalização, na disciplina. Acho que tudo tem que ter critério, tudo tem que ter uma normatização, uma legislação que possa regular e regulamentar, e vocês são muito criteriosos nisso. Às vezes alguém chega e diz, o professor Dendes é durão. Eu digo, moço,
mas na função dele, se não for, como é que dá certo? Não tem como. Se você não estabelecer critérios e não tiver regramento, não tiver lei, não tiver normatização, vira a casa da mãe Joana, Não né? Todo pode. mundo faz o que quer e aí você desorganiza uma atividade que, muito pelo contrário, a gente sente que no Piauí, né, com a atuação do CREF, é uma atividade fiscalizada, qualificada e a tendência é que só melhore pelos anos que virão. Amém. Amigo, Firme e forte. muito obrigado. Amigo, valeu. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, pessoal. Até o próximo Podcref.